expiação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Gente, seguimos aqui na nossa leitura. Marcos capítulo 15, 16, Números 15, 16 e Marcos 3, do 20 ao 35. Vamos lá. Números 15, 16. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem então na terra que eu lhes dou, para a sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, e preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor. Seja ela holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Aqui suco de uva, viu gente? Fala vinho no Antigo Testamento, e por causa da produção das uvas, como lá no livro, né, nós falamos de Gideão, né? Então a produção de uva era fermentada, né, naturalmente. Então falava vinho porque era o que eles conheciam como bebida, né? Aí tinha as alterações que a Bíblia chama de bebida forte. Aí seria bebida alcoólica. Para versículo seguinte, versículo 5. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Verso 6. Para 1 carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado dessa maneira. Você vê. O que a gente aprende aqui com esses detalhes? Que Deus não aceita qualquer coisa de qualquer maneira. É de coração, mas está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com as exigências de Deus? Ou eu faço do jeito que eu quero para me sentir bem? Então, isso não mudou, viu gente? Não é eu que ofereço, é eu que cumpro o oferecimento. Que é isso? Não sei o que dou o que eu quero, eu dou o que Deus quer que eu dê. Eu faço o que Deus quer que eu faça, não eu faço o que eu acho que é o que eu devo fazer. É isso que a gente aprende com as Escrituras quando a gente lê ela. Verso 12. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês ou entre os descendentes de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. Então não tem distinção. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para os estrangeiros que vivem entre vocês. Aqui é o quê? Aqueles que eram judeus e aqueles que eram gentios, mas que pela fé praticavam a mesma atitude, né? Ou a mesma crença. Hoje é a mesma coisa, seja para os antigos da igreja, para os novos que estão chegando. A palavra é a única e deverá ser cumprida do mesmo jeito. O que mais? Versículo seguinte. 15. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para os estrangeiros que vivem entre vocês. Este é um decreto perpétuo, eterno, pelas suas gerações. Mas isso era nos tempos bíblicos, isso era no tempo lá do Antigo Testamento. E essa palavra perpétuo, eterna,
ela serve para quê? Não é verdade? Então é um decreto, é uma ordem, é uma lei que não foi revogada, ela foi cumprida para ser cumprida. Que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. Verso 16, a mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde eu os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Tá vendo? Não é invenção da cabeça de ninguém querer tirar. Deus deu, Deus requer a sua gratidão. Então, o que eu dou com a minha primícia? Gratidão. Obrigado, Senhor, por ter me provido. Então, aqui está a providência para a obra do Senhor, para o Senhor. Quando eu não entendo isso, negligencio isso, quebro este princípio, em algum momento, aquilo que deveria vir, não virá. Ou vem, mas não da forma que deveria, que Deus queria que viesse. Por quê? Porque Deus dá semente ao que semeia. Então, se eu não semeio, então eu estou comprometendo a minha semeadura, vamos dizer assim. Verso 22. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor lhe ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou para todas as suas gerações, não é lei de Moisés, é a palavra de Deus, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto, de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão como uma oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições e um bode como oferta de pecado. O sacerdote fará propiciação de toda a comunidade de Israel e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional. A pessoa que faz por ignorância, por não saber, né? Eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo, uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário, quer dizer, sem querer, mas foi pecado. Pecado é pecado, viu, gente? Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacrifício fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, quer dizer, intencional, né? Seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meu povo. Olha só, o pecado intencional ele será cortado. E isso vale para hoje, pastor? Vale. Hoje não é eliminado fisicamente. Ninguém é expulso de uma igreja, ninguém é morto, ninguém é expulso de uma comunidade. Não existe isso. Mas no mundo espiritual, ele é expulso. Ele perde a unção, ele perde a graça, ele perde a presença de Deus, ele perde o céu. Verso 30, né, onde nós lemos tudo isso. Verso 31, por ter desprezado o que, gente? Aqui, a palavra do Senhor. Então, todo aquele que despreza a palavra do Senhor, ele é um desafiador da presença de Deus. E ele é eliminado do meio do povo do Senhor. Quer dizer, Deus rejeita ele. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa está sobre ele. E aí acabou-se, né? Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo uma lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam Arão e toda a comunidade que o prenderam porque não sabia o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado,
toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado. Você vê que Deus é severo nas suas leis, irmãos. Você acha que Deus mudou? Deus continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação. Ele é severo. Ele não é mau. Ele é severo. Ele é o quê? Rigoroso. Ele é exigente. E o problema todo é que as pessoas acham que através de Jesus, Deus mudou. Agora Deus ele é aquele paizão, aquele camaradão, aquele brother. Não existe isso não. Deus continua sendo Deus. A única coisa que não faz ele continuar sendo assim, conosco, é a intercessão de Jesus, que é a graça, é o favor que eu não mereço. Então, por Cristo, ele não me apedreja hoje. Por Cristo, ele não me queima hoje. Por Cristo, mas até isso tem um limite. Porque se eu afiro a palavra que é Cristo, quebro o princípio da palavra que é Cristo, nem Cristo vai poder fazer nada. Então hoje não é físico mais, mas Deus me manda, Deus me lança, Deus me rejeita, Deus ele vira as costas e as pessoas não estão entendendo isso, que Deus mudou. Deus mudou. Hoje ele será lá nos tempos da Bíblia. Não. A única coisa que não faz Deus agir dessa forma tão rigorosa assim é a graça. Mas no mundo espiritual, Deus não mudou. E em algum momento, se eu vacilar, no mundo espiritual, isso aqui será cumprido para mim. É quando ele chegará diante do Senhor e ele falará o quê? Não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos. Quer dizer, não era para você ir lá, mas você nunca mudou, você nunca se arrependeu, você nunca viveu meus princípios, você rejeitou, então você vai para lá junto com eles. Não era para você ir para lá, mas você nunca mudou. Então é isso aí, irmãos. O céu não é para pecador, o inferno não é para pecador. O inferno é para quem não se arrepende e não muda. Vamos lá. Verso 37. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponha um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam Perdão, é porque virou aqui a página, pessoal. Estou vendo aqui. Vamos de novo. Verso 39. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Aí as pessoas falam o quê? Eu não senti no coração. Eu estou sentindo no coração. Vai lá. Continua seguindo a intenção e a inclinação do coração para ver onde é que vocês vão parar. E dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão o meu povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Quer dizer, Deus quer ser Deus da gente, mas é a gente que não quer que ele seja Deus da gente. Por quê? Porque a gente faz o que inclina o nosso coração e não aquilo que Deus quer que a gente faça. Capítulo 16. Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Eles se insurgiram contra Moisés, que é isso? Se revoltaram, né? Com eles estavam 250 israelitas. Quer dizer, sempre vai ter alguém que vai se juntar contra aquele rebeldinho, né? Rebelde se junta contra rebelde. Espiritual se junta com espiritual. Carnal se junta com carnal. Natural se junta com natural. No mundo natural da vida, os opostos se atraem, mas no mundo espiritual, os iguais se atraem. Pode ter certeza. Porque a Bíblia fala que não há comunhão entre os que são diferentes. E eles se surgiram contra Moisés e 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhes pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo.
o homem a quem ele escolher, você, Corá, e todos os outros seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Pessoas que querem viver aquilo que não foi chamado, gente. Cada um fique feliz naquilo que Deus chamou. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai orar, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai tocar, mas todos somos úteis e importantes na mão do Senhor dentro da igreja. O problema é que as pessoas querem ser sempre destaque. Em vez de se diminuir para que Deus se destaque através da vida dela, ela quer se destacar através de Deus. Esse que é o grande problema, vaidade. Você vê que isso é desde aquela época, né? Verso 10. E ele trouxe a vocês e tal. Aí verso 11. E contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não lhes basta nos ter tirado da terra onde mana leite e mel para mantermos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Quer dizer, ninguém quer se fazer chefe sobre ninguém. É apenas uma missão e um chamado. Por Moisés ele já tinha falado. Jesus falou, né? Se possível, parta de mim esse cálice. Chamado é chamado, não é desejo. Chamado é vem cá, e a pessoa vai mesmo sem querer. E ainda quer fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, e nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Aí o povo estava culpando Moisés porque eles não alcançaram algo. Na verdade, eles não alcançaram algo por causa deles, não foi por causa de Moisés e nem por causa de Deus, porque eles eram rebeldes. Aqui está a prova disso. Nem nos deu uma herança de campos e vinhos. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Você vê, a nossa briga não é contra a carne. Moisés não bateu de frente com eles, nem falou um monte de coisa para eles. Moisés falou com Deus e falou assim: aqui, ó, é com o Senhor isso aí, esse BO não é comigo não. Verso 16, Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. São 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o seu incenso e colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se desta comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, o rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá a vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se para onde estavam Datã, Abirão e as autoridades de Israel o seguiram. Que mais aqui? Ele advertiu a comunidade: afastem-se da tenda desses ímpios. Você vê que eles eram crentes e ímpios. O que é ímpio? Ímpio é aquele que desrespeita e quebra o princípio de Deus. E aí Deus vai fazer a palavra dele se cumprir. O que aconteceu aqui? Ainda vale para os tempos de hoje. É lançar fora da presença de Deus, tá? É a terra engolir, significa ir para o inferno. Então vamos ver aqui, ó. Afaste-se desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão
tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas, que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e expirarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, que é Seol, que? Inferno, antessala, Hades, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles abriu e a terra engoliu, abriu sua boca e engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores, Corá e todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura como tudo que possuíam. A terra fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos olhos dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. E vai mesmo, se pecar, vai mesmo. Continua igualzinho hoje. Por que desceram vivos? Porque Deus não vai matar ninguém para mandar para o inferno, não. O inferno vai engolir as pessoas vivas, e até os que estão mortos ressuscitarão, diz a Bíblia. Então, veio da parte do Senhor. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. O incensário dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâmina e servirão de revestimento no altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelo fogo que consumiram. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento no altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isto foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram todo esse povo. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem cobriu a glória do Senhor e apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles também. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. Aqui, por que Moisés fez isso? Aqui Moisés simboliza Jesus, pessoal. Tudo que eu acabei de falar lá atrás é o nosso intercessor, que por Deus, a comunidade, o povo, a humanidade já tinha sido sentenciada há muito tempo. Mas por graça, pelo favor de Deus, ainda não foi. Mas um dia será, porque nem a intercessão de Jesus livrará. Porque chegará o dia que ele vai dar uma ordem a Jesus para voltar e trazer a justiça. E aí acabou-se. Verso 47. Arão fez conforme Moisés tinha ordenado e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incensário e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Quer dizer, Deus, ele é justiça, pessoal. Não tem esse negócio. Certo é certo, errado é errado. E Deus não mudou. O que mudou, por enquanto, é a graça. É isso aqui, ó, é a graça, ok? Tirando isso, Deus não mudou. Quando Jesus receber a ordem para deixar de ser advogado, intercessor e vir ser juiz, sentenciador, aí acabou-se. Aí lascou de vez. Vamos lá. Verso
20 em diante, do Marcos capítulo 3. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, e que ele expulsa demônios. Então Jesus olhou para eles, chamou e falou por parábolas, dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou então o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e será culpado de pecado eterno. Olha, gente, tem gente que se esquece disso aqui, fica falando coisa atribuindo a Deus, coisa que Deus nunca fez. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo, e havia muita gente naquela assembleia ao seu redor. E lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meus irmãos, minha irmã e minha mãe. É isso aí. Não há privilégio no reino de Deus, viu, gente? Ou a gente segue ou a gente não segue. Ou a gente crê ou a gente não crê. A gente se dobra ou a gente não se dobra. No reino de Deus só existe filho e irmandade. Não tem parentesco. Então, seguimos firmes na fé, na esperança e no amor e aprendendo a cada dia mais. Fica com Deus, gente.